E se eu te dissesse que muitas das coisas que você tem ouvido todo domingo na igreja não nasceram do Evangelho eterno, mas de uma distorção perigosa? O que aconteceria se aquilo que você acreditou com toda sinceridade não fosse exatamente o que Deus revelou em verdade? Existem mentiras, sutis, doces, que são pregadas com um sorriso e uma Bíblia na mão. Palavras que agradam aos ouvidos, mas que, lentamente, envenenam a alma. São frases que apelam ao anseio humano por consolo, sucesso, aceitação, mas que foram arrancadas de sua raiz bíblica. O mais inquietante é que quase ninguém as questiona. Vivemos tempos em que a verdade eterna foi substituída por frases motivacionais, onde compaixão se confunde com tolerância e erro com amor. Mas Deus não nos chamou para aplaudir o que Ele condena. Ele nos chamou para pregar a verdade. Uma verdade que salva, mesmo quando dói. Jesus advertiu, em Mateus 24, virão falsos mestres e enganarão a muitos. E, meu amigo, essa profecia não se cumpre em terras distantes. Ela se cumpre dentro de nossas próprias congregações. Hoje, quero te convidar para uma jornada de discernimento, de olhos abertos e corações dispostos. Vamos expor 5 mentiras, 5 frases que milhões repetem, sem parar para perguntar se estão realmente na palavra de Deus. Não é um ataque, é um alerta. Não é julgamento. É amor pela verdade. Porque só a verdade pode nos libertar. E toda mentira, por mais piedosa que pareça, nos afasta de Cristo. Você está pronto para voltar ao verdadeiro Evangelho? Uma das mentiras mais populares, pregada com entusiasmo em centenas de púlpitos, é esta: Deus quer que você seja feliz, acima de tudo. Parece bonito, não é? Tem cheiro de ternura, de cuidado paternal. Mas não nasce das Escrituras. Nasce de uma cultura centrada no homem. Essa afirmação substituiu a santidade por entretenimento, a obediência por prazer e a vontade de Deus pelos caprichos do coração. E o mais preocupante é que quase ninguém a contesta, porque soa exatamente como queremos ouvir. Mas o problema não é só sua origem. É o seu resultado. Porque se eu acredito que o propósito supremo de Deus é a minha felicidade, então tudo que me cause dor, desconforto ou sofrimento será visto como injustiça divina. E nesse momento, já não adoro a Deus por quem Ele é, mas pelo que espero receber. Me torno um consumidor espiritual, não um discípulo. A cruz se torna um obstáculo, não uma bênção. E o Evangelho deixa de ser um chamado ao arrependimento, para virar uma ferramenta de realização pessoal. Mas, ouça com atenção. A Bíblia nunca prometeu felicidade como fim supremo. O que ela exige é santidade. Como escreveu Pedro: Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você seja transformado à imagem de Cristo. Não que viva uma existência cômoda e sem problemas. A santidade, muitas vezes, exige renúncia, sofrimento, disciplina e confronto. Ela não é compatível com uma busca obsessiva por prazer. Olhemos para a história. Jeremias foi feliz quando foi desprezado por dizer a verdade. Paulo buscava conforto quando foi apedrejado, preso e perseguido. E Jó, podemos dizer que ele foi feliz quando perdeu tudo? Não. Mas em todos esses casos, a vontade de Deus estava operando algo muito mais profundo, formando caráter, fé, obediência e confiança eterna. Deus não os abandonou. Ele os santificou. Até mesmo Jesus,
o Filho amado, sem pecado, cheio do Espírito Santo. Não buscava a felicidade. Ele mesmo disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. E essa vontade o levou diretamente à cruz. Então eu pergunto: que tipo de evangelho estamos pregando que contradiz o caminho do Mestre? Se Cristo sofreu por obediência, como podemos nós, que nos chamamos cristãos, esperar viver sem carregar nossa cruz? Essa mentira de que Deus quer que você seja feliz também distorceu nossa visão do pecado. Porque, se o mais importante é se sentir bem, então qualquer coisa que me faça sentir melhor pode ser justificada, mesmo que contradiga a palavra. E assim vemos muitos justificando adultérios, vícios, ganância ou relacionamentos ilícitos, com a frase: Deus conhece meu coração e quer que eu esteja bem. Mas não confunda o amor de Deus com permissão para viver longe da sua vontade. É assim que começa uma das ideias mais perigosas disfarçadas de espiritualidade. Uma frase suave, quase piedosa, mas que, em sua essência, é profundamente anticristã. Por que não, meu amigo? Deus não aprova o pecado só porque você está sofrendo. Ele é justo. Ele é santo. E jamais negará sua própria natureza para consentir a nossa. Esse pensamento transforma o Criador em um servo emocional, um espectador complacente das nossas escolhas. E, sem perceber, deixamos de buscar sua glória, para correr atrás da nossa própria satisfação. Já não dizemos seja feita a tua vontade, mas me dá o que eu quero, quando eu quero. E quando isso não acontece, quando a vida não se encaixa nas nossas expectativas, culpamos a Deus. Reclamamos por Ele não cumprir um contrato que nunca assinou. Mas Ele nunca prometeu realizar nossos caprichos. Ele prometeu nos moldar, conforme a imagem do seu Filho. O apóstolo Paulo, da prisão, nos deixou um ensinamento que corta a alma e consola ao mesmo tempo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Ele não falava de realizar sonhos humanos, nem de conquistar montanhas financeiras. Falava de passar necessidade, de sentir o abandono, de conhecer a dor, e ainda assim, ter alegria. Uma alegria que não depende do bolso nem do aplauso. Uma alegria que nasce do saber que você está exatamente ali, no centro da vontade de Deus. O Evangelho não é uma promessa de conforto. É uma promessa de redenção. Jesus não morreu para que a sua vida fosse fácil. Morreu para te salvar, para te resgatar do pecado e te conduzir à eternidade. E nesse processo, sim, você passará por vales sombrios, por provas que farão sua alma tremer. Mas não será para te destruir. Será para te mostrar que a sua graça é suficiente, que o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não precisa de uma vida feliz. Você precisa de uma vida em Cristo. Hoje te falo com todo o peso do amor e a autoridade da palavra. Não coloque sua fé em emoções passageiras. Coloque-a na verdade inabalável de Deus. Não viva correndo atrás da ilusão de uma felicidade superficial. Viva para a glória de aquele que te chamou para ser santo, para carregar sua cruz, para negar a si mesmo e segui-lo, porque nesse caminho, mesmo que doa, mesmo que custe lágrimas, ali você encontrará a verdadeira alegria, a alegria de conhecer a Deus, de ser aprovado por Ele, de saber que sua vida não depende das circunstâncias, mas de promessas eternas. A verdadeira bênção não está em buscar a felicidade,
mas em buscar o Deus que te sustenta, quando tudo ao seu redor desmorona. E isso, querido ouvinte, é a boa notícia que nem sempre se prega, mas é a única que salva. E agora chegamos a uma das tragédias silenciosas da nossa era: a aceitação passiva do pluralismo espiritual. O importante é crer de coração, dizem muitos. Não importa no que, desde que seja sincero. E assim chega a segunda mentira. Uma que se prega todo domingo. Uma que quase ninguém ousa questionar. É uma frase tolerante, cheia de simpatia e respeito humano, mas espiritualmente letal. Porque ao dizer que todas as crenças sinceras levam a Deus, nega-se o próprio núcleo do Evangelho, a exclusividade de Cristo como o único caminho ao Pai. Neste mundo pós-moderno, onde a verdade foi substituída por percepções, e a certeza por emoções, dizer cada um com sua fé é aceitável. Mas afirmar que existe uma única verdade, isso incomoda. E, no entanto, Jesus foi claro, definitivo, radical. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:06. Não há margem para outros caminhos. Não há espaço para ambiguidade. Aceitar essa mentira do pluralismo espiritual é dar as costas para a cruz. Porque se qualquer religião, qualquer fé ou qualquer convicção é válida, então, por que Cristo morreu? Porque o Filho de Deus foi humilhado, açoitado, crucificado. Se havia outro caminho, por que tanta dor? O Evangelho não pode coexistir com o relativismo. Ou Cristo é o único caminho, ou não é nenhum. E se ele não é o único, então sua morte foi desnecessária. Mas muitos púlpitos escolheram o silêncio, suavizaram a mensagem, evitaram o incômodo. Hoje se prega sobre a sua verdade, sobre estar em paz consigo mesmo, sobre aceitar todas as formas de fé. E tudo isso, em nome do amor. Mas o verdadeiro amor não confirma o erro, corrige-o com compaixão. Porque se você vê alguém caminhando em direção a um abismo, você o abraça dizendo o importante é estar convencido. Não. Você o chama. Você o alerta. Você o ama com a verdade. Porque só a verdade pode libertar. Eu o detenho com urgência e mostro o perigo. Porque isso, querido ouvinte, isso é o verdadeiro amor. Mas essa mentira contaminou até a alma do evangelismo. Hoje, o que antes era um chamado à rendição diante da cruz, tornou-se um convite emocional suave, sem doutrina, sem arrependimento, sem confronto com o pecado. Apresentam Jesus como uma melhora de vida, uma oferta espiritual no estilo de um catálogo de benefícios, e não como o único Salvador que livra do juízo vindouro. Prega-se um Cristo sem cruz, um Salvador sem sangue, uma redenção sem custo. E assim, multidões enchem templos, mas não nasceram de novo. Têm fé numa emoção, mas não na verdade. E essa verdade não é um conceito, não é uma ideologia, é uma pessoa, é Cristo. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, proclamou sem hesitação: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Nenhum outro nome, nem Maomé, nem Buda, nem Krishna, nem o universo, nem o eu interior, nem as vibrações, nem a espiritualidade moderna. Somente Jesus Cristo. Hoje, essa afirmação faria tremer muitas igrejas modernas. Mas foi justamente essa declaração
que levou os apóstolos ao martírio. Eles não morreram por pregar uma opção espiritual entre muitas. Morreram porque proclamaram uma verdade absoluta. Cristo é o único caminho ao Pai. Aceitar essa mentira, a de que qualquer fé basta, é negar a própria autoridade da palavra de Deus. Porque se não importa no que você crê, então a Bíblia deixa de ser palavra viva e se torna apenas mais um livro na estante do mundo. Mas a Escritura não se apresenta como uma voz entre muitas. Apresenta-se como a voz final, a voz eterna, a espada do Espírito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3:16. O que ela declara? Declara com autoridade eterna. Aceitar que todas as crenças são válidas também destrói o mandato de pregar. Para que fazer discípulos? Para que enviar missionários, orar pelos perdidos, arriscar a vida em terras hostis? Se todos os caminhos são igualmente válidos. Mas Cristo não disse: vão e respeitem todas as crenças. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Batizando-os, ensinando-os, não apenas motivando-os. O mandamento não é opcional. E só faz sentido se a mensagem for exclusiva e verdadeira. Então, deixa eu te dizer isto com clareza. Se você acredita que pode crer no que quiser, desde que seja sincero, você está em perigo. Porque não se trata de quanta fé você tem, mas em quem você a colocou. Você pode ter toda a fé do mundo em um avião que vai cair, e cairá com ele. Pode estar profundamente convencido e sinceramente enganado. Não é sua sinceridade que salva, nem sua emoção, nem sua lealdade a uma crença falsa. Quem salva é Cristo, sua obra, sua morte, sua ressurreição, e sua fé colocada em Ele, com arrependimento genuíno e submissão ao seu senhorio. Hoje, é tempo de examinar sua fé, não de acordo com o que você sente, mas segundo o que a palavra de Deus declara. Você está seguindo o Cristo verdadeiro, ou uma versão diluída para não incomodar? Você está abraçando o Evangelho absoluto, ou uma mistura superficial de espiritualidade moderna? Você está disposto a proclamar que Jesus é o único caminho, mesmo que o mundo te odeie por isso? Porque lembre-se, não se trata de agradar aos homens, mas de honrar a Deus. E o Deus verdadeiro não divide sua glória com ninguém, não abençoa caminhos falsos, não valida mentiras disfarçadas de ternura, não negocia sua verdade com o sentimentalismo humano. A verdade de Deus não precisa ser defendida com violência, mas sim proclamada com coragem. E você foi chamado para proclamá-la com firmeza, com compaixão, com fogo santo. Não se envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Não há outro poder, não há outro nome, não há outra cruz, não há outro sangue, não há outra porta. E agora chegamos a outra mentira, talvez a mais aceita, e a menos compreendida. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Uma frase usada com frequência e entendida com superficialidade, tirada do contexto, transformada em escudo por quem não quer ser corrigido. É a terceira grande mentira que se prega a cada domingo: que todo julgamento é pecado, que toda correção é arrogância, que todo discernimento é falta de amor. E assim, o medo de julgar paralisou igrejas, silenciou pastores fiéis
e criou congregações onde a santidade foi substituída por uma tolerância sem limites. Mas Jesus nunca proibiu o juízo justo. Ele condenou o juízo hipócrita, o julgamento arrogante, o julgamento sem autoconfronto. Ele explica claramente: porque vês o argueiro no olho do teu irmão, mas não reparas na trave que está no teu. Mateus 7:3. Sua mensagem não é: nunca julgue. É: não julgue com uma medida que você mesmo não suportaria. A mesma Bíblia que diz: não julgueis, também diz: o homem espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2:15. E também: não julgais vós os que estão dentro. 1 Coríntios 5:12. O contexto é claro. Dentro do corpo de Cristo, há um chamado para cuidar, para confrontar, para corrigir com amor, para proteger a pureza da doutrina e do coração, não como juízes com o martelo na mão, mas como servos com temor de Deus. Há quem diga que amar é aceitar tudo sem questionar. Mas permita-me te dizer isso: o amor verdadeiro não fecha os olhos para o pecado. Ele o encara de frente, com compaixão, com verdade, com a ternura de quem quer curar e não destruir. Vivemos numa era que redefiniu o amor como uma aceitação cega, uma indiferença moral disfarçada de bondade. Mas o amor de Deus não é assim. Um pai que ama não deixa seu filho brincar com fogo, mesmo que isso lhe cause lágrimas. Um médico que ama não esconde um diagnóstico, mesmo que isso provoque medo. E um cristão que realmente ama não pode se calar diante do pecado do seu irmão. Como diz o livro de Provérbios: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porque quem ama, fere quando é necessário, não para ferir a alma, mas para curá-la. Hoje se prega um evangelho sem juízo, uma fé sem disciplina, uma igreja sem santidade. Pecados públicos são tolerados, heresias escancaradas, escândalos sem arrependimento. Tudo em nome do não julgueis. Mas a igreja não foi chamada para ser um clube social. Foi chamada para ser um corpo santo, redimido pelo sangue do Cordeiro. E essa santidade exige discernimento. Exige juízo justo. O próprio Jesus ensinou como confrontar quem peça. Em Mateus 18, ele deu um processo claro: confronto, testemunhas, e se não houver arrependimento, separação. Como aplicar isso? Sem julgar? Como saber se alguém caiu, se você não observa sua conduta? Como restaurar, se você não reconhece a ferida? Julgar com justiça não é condenar. É amar de forma ativa. É desejar a restauração do irmão. O mesmo Cristo que disse não julgueis, também chamou os fariseus de raça de víboras. Não por contradição, mas porque seu julgamento era santo, e seu amor, perfeito. O problema hoje é que muitos querem ser mais misericordiosos que o próprio Cristo, e em nome da inclusão, excluíram a verdade. Em nome da graça, eliminaram o arrependimento. Em nome do amor, toleraram o que Deus abomina. Alguns líderes ensinam que confrontar afasta as pessoas da igreja. Mas não é a verdade que afasta. É o engano. Não é a correção que condena. É o silêncio cúmplice. Não se trata de julgar por julgar, nem de viver apontando erros. Trata-se de exercer discernimento espiritual. Aquele que protege, corrige, edifica e purifica o corpo de Cristo. Hebreus 5:14 é claro. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Amadurecer é discernir. Amadurecer
é julgar com a palavra na mão e amor no coração. O julgamento justo começa em nós mesmos. Antes de corrigir, examine-se. Antes de falar, arrependa-se. Mas, uma vez que o seu coração tenha sido purificado, você tem uma responsabilidade: falar, advertir, ensinar. A igreja primitiva compreendia isso. Paulo escreveu a Timóteo: repreende, exorta, com toda a paciência e doutrina. Porque a repreensão faz parte do amor. E o silêncio, diante do erro, não é humildade. É covardia. Ouça isto, amigo. Se alguém já te disse que você não pode julgar, pergunte-se: o que ele quis dizer? Se foi um chamado à humildade, receba. Mas se foi uma desculpa para encobrir o pecado, rejeite. Porque você não foi chamado para a mornidão. Você foi chamado para a verdade. E o amor verdadeiro, aquele que vem de Deus, julga com justiça, não para condenar, mas para redimir. Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma igreja corajosa. Uma igreja que não tema falar quando todos se calam. Que ame o suficiente para ferir, se for necessário, com a espada do Espírito. Uma igreja que não se renda ao relativismo emocional. Que se lembre de que Jesus não veio trazer neutralidade, mas a verdade. Uma verdade que separa a luz das trevas, vida da morte, o santo do profano. Não tema ser chamado de legalista ou radical. Tema isto: ser achado infiel ao chamado que Deus te deu. Porque chegará o dia em que todos compareceremos diante do juízo do Senhor. E chegará o dia em que não bastará ter sido gentil. Porque, naquele dia, Ele não perguntará quantos sorrisos você deu, nem quantas vezes foi à igreja. Ele perguntará: foste fiel à minha palavra? Guardaste a verdade quando todos a esqueciam? Advertiste o pecador? Tiveste coragem de enfrentar o erro quando era mais fácil calar? Que o Criador nos conceda um coração humilde para discernir com justiça, uma voz firme que fale a verdade com amor, e uma fé valente, que não trema diante das mentiras que, a cada domingo, enchem os altares do mundo. Porque existe uma mentira, a quarta. Uma mentira tão sedutora quanto perigosa. Uma falsidade vestida de esperança. Pregada em templos lotados. Em transmissões brilhantes. Em plataformas digitais seguidas por milhões de almas abertas. É o Evangelho da prosperidade. Uma mensagem que sussurra: se você tem fé, Deus multiplicará seu dinheiro. Mas isso não é apenas uma má interpretação. É uma heresia moderna. Uma doença da alma que distorceu a essência do Evangelho. Uma doutrina que apresenta Deus como um banqueiro cósmico. A fé como uma moeda celestial. E o crente como um investidor espiritual que só precisa semear para colher. Esse Evangelho não edifica, intoxica. Substitui a cruz pelo altar da ganância. Distorce a fé, fazendo do dinheiro a medida da bênção. E da pobreza, um sinal de fracasso espiritual. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Nunca. Os profetas da prosperidade arrancam versículos do contexto. Promovem testemunhos cintilantes de riquezas repentinas. E apelam ao desejo humano por segurança material. Dizem que, se você der a Deus, Ele é obrigado a te devolver 100 vezes mais. Mas, desde quando o Criador dos céus está em dívida com suas criaturas? Essa teologia não nasceu no céu. Nasceu no mundo. É uma visão carnal disfarçada de fé. Um discurso onde o dinheiro se torna a prova da graça divina. Mas o apóstolo Paulo advertiu: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se isso é verdade, como pode estar no centro dos púlpitos?
Jesus não nos chamou para acumular tesouros na terra. Ele disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E foi claro: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Evangelho da Prosperidade diz que sim, que Deus é o meio para alcançar riquezas. Mas isso, meus irmãos, não é fé. É idolatria com aparência religiosa. Muitos dizem: mas Abraão foi rico, Jó foi restaurado, Salomão nadava em ouro. Sim, é verdade. Deus pode prosperar quem Ele quiser. Mas essa não é uma promessa universal, nem o centro do Evangelho. A fé de Abraão foi contada por justiça, não pelo gado. Jó foi restaurado, depois de ser achado fiel na dor. E Salomão, mesmo sábio e rico, terminou perdido por sua idolatria. O Novo Testamento não exalta a riqueza, exalta a obediência, a santidade e a eternidade com Deus. Paulo, talvez o maior dos apóstolos, escreveu suas cartas de dentro de uma prisão, açoitado, perseguido, com fome e frio. E mesmo assim disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Não para obter mais, mas para resistir com fé, mesmo em meio à necessidade. O verdadeiro Evangelho não promete riquezas, promete redenção. Cristo não morreu para encher o teu bolso, mas para limpar a tua alma. Ele não foi cravado na cruz para te dar uma casa maior, mas para te reconciliar com o Pai. Trocar essa verdade eterna por promessas passageiras não é só um erro, é uma ofensa ao sacrifício de Jesus. E o dano não para por aí. Esse falso evangelho criou uma cultura de manipulação, onde se compra o milagre, se aluga a bênção. Dizem ao pobre: Deus curará seu corpo, se você semear. Prometem ao aflito: seus filhos voltarão, se você der generosamente. Mas isso não é fé. Isso é superstição. Isso é abuso. Multidões já esvaziaram seus bolsos, venderam seus bens, ofertaram com lágrimas, esperando uma colheita que nunca vem. E quando não vem, culpam a eles por falta de fé. E os verdadeiros servos de Deus não vivem em mansões, não vendem unção, não negociam com o sagrado. Paulo trabalhou com as próprias mãos. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Os profetas foram perseguidos, não aplaudidos por sua riqueza. Onde estão hoje esses homens de verdade? Onde está o testemunho de humildade, de entrega, de renúncia? Porque, no dia final, quando estivermos diante do trono, não se nos pedirá o recibo de nossas ofertas, nem o saldo de nossas contas. Se nos perguntará: foste fiel à minha verdade? Dizem que, para atrair almas, é preciso adornar a mensagem com promessas douradas. Mas o Evangelho não precisa de embalagens. Sua beleza repousa na cruz, na graça imerecida, na intimidade com um Deus vivo, e na transformação de um coração endurecido. Quem verdadeiramente foi redimido não vive buscando recompensas celestiais, porque sabe, profundamente, que mesmo sem nada nesta terra, em Cristo, possui tudo. Sua herança não depende de dólares, mas de uma eternidade prometida. Sua riqueza não se mede pelo que acumula, mas pelo que entrega com alegria, sem esperar nada em troca. E você, que hoje me escuta, se algum dia lhe disseram que o tamanho da sua fé é medido pelo tamanho da sua carteira, afaste-se dessa mentira disfarçada de espiritualidade. Retorne às Escrituras. Olhe para o Cristo verdadeiro. Olhe para a igreja perseguida. Olhe para os mártires, os fiéis esquecidos,
o Salvador crucificado. E pergunte-se honestamente: estou seguindo o Cristo da Bíblia? Ou uma caricatura feita sob medida para os meus desejos? A fé verdadeira confia, mesmo quando o céu parece calar-se. Ela se apega à promessa, ainda que o bolso esteja vazio. Dá com alegria, não por ganhos. E sabe que seu tesouro está seguro nos céus, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão podem alcançá-lo. Entre tantas mentiras disfarçadas de verdade, há uma que ressoa com eco perigoso. Uma vez salvo, sempre salvo, não importa como vivas. Com essas palavras se selou uma tragédia espiritual que ainda hoje sacode a Igreja. Assumir como certa a salvação daqueles que jamais nasceram de novo. Não me entenda mal. Não negamos a perseverança dos santos. Essa é uma doutrina sólida, bíblica. Mas o que aqui se expõe é outra coisa. Uma distorção perigosa que ensina que se pode viver como quiser. Após uma simples oração, um gesto, uma ida à igreja. E ainda assim, esperar a vida eterna. Essa mentira encheu igrejas de crentes de nome, mas vazios de regeneração. A Escritura nunca ensinou que a graça de Deus seja licença para pecar. Muito pelo contrário. A graça nos liberta do pecado. Não nos prende a ele. Romanos 6 grita com clareza. Será que continuaremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Porque, se morremos para o pecado, como viveremos nele? Salvação não é bilhete de impunidade. É transformação radical. É nova vida, evidência visível. É fruto digno de arrependimento. E Jesus deixou isso claro com palavras que até hoje estremecem. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos falarão. Muitos lembrarão de suas obras. E ele dirá: nunca vos conheci. Palavras que gelam as veias. Porque falam de pessoas religiosas, que oravam, operavam milagres. Mas nunca foram verdadeiramente salvas. Suas vidas negavam sua confissão. Seu comportamento desmentia sua fé. Conversão genuína não é momento emocional. Nem fórmula fácil. É obra do Espírito Santo. Milagre interno. Cirurgia da alma. Troca o coração de pedra por um de carne. Dá novos pensamentos, novos afetos, novos caminhos. E embora essa transformação não nos torne perfeitos, faz-nos distintos. Inconfundivelmente distintos. Quem nasceu de novo não pode habitar no pecado sem se quebrar. Não pode rebelar-se sem sentir o peso do amoroso castigo de Deus. Mas hoje muitos creem estar salvos, porque um dia disseram sim. Mas não leem a palavra, não oram, não se congregam, não buscam santidade. Não há temor de Deus em seus olhos. Essa falsa segurança anestesia a consciência, silencia o clamor da alma e deixa o coração adormecido em ritualismo vazio. A fé verdadeira produz obediência, não como pré-requisito para a salvação, mas como evidência de que a salvação já ocorreu. E essa, querido ouvinte, é a diferença entre uma ilusão e uma vida eterna. Tiago 2,17 nos traz uma verdade esquecida por muitos. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras também está morta. Mas essas obras não compram o céu. São sinais vivos de que o céu já habita no coração. O cristão não é salvo por obras, mas também não pode viver sem elas. Porque o Cristo que salva também santifica. O Espírito que convence também transforma. E o Pai que adota também disciplina. Hebreus 12:14 nos lembra algo que a pregação moderna silenciou. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Não diz que alguns o verão, nem que basta uma oração feita anos atrás. Diz que sem santidade, ninguém o verá. Então, por que ninguém mais fala sobre obediência? Quem ousa pregar sobre carregar a cruz e negar a si mesmo? Onde estão os que exortam a alma a viver para Cristo? O apóstolo Paulo não considerava a salvação de ninguém garantida. Em 2 Coríntios 13:5 ele disse: Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Porque a evidência de fé salvadora não é emoção, mas transformação presente. A justificação ocorre num instante, mas a santificação é viagem de toda a vida. E aquele que foi justificado será santificado. Veja o que Jesus disse às igrejas em Apocalipse: Conheço as tuas obras. Não disse: Conheço tua oração. Não disse: Conheço tua confissão de fé. Ele disse: Conheço as tuas obras. Porque as obras não salvam, mas revelam o estado da alma. Não são a raiz, mas sim o fruto. E em Mateus 7:19, Jesus falou claramente: Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ignorar esse alerta é brincar com o fogo eterno. E por causa de uma falsa doutrina, muitos já não veem necessidade de arrependimento. Para que mudar, se já está salvo? Para que mortificar o pecado, se já venceste sem lutar? Para que obedecer, se a tua salvação não depende da tua vida? Mas o Evangelho não descreve a vida cristã como uma rede de descanso, e sim como uma corrida, uma batalha, uma luta diária contra a carne. E quem não corre, quem não luta, quem não persevera, não conheceu verdadeiramente a Cristo. Irmão, se um dia acreditaste que podias viver em desobediência e ainda assim estar seguro da tua salvação, hoje é o dia para te arrependeres. Não te apoies numa experiência do passado. Clama por um coração novo. Examina-te. Há fruto? Há desejo por Deus? Há vitória sobre o pecado? Ou apenas palavras vazias? O verdadeiro Evangelho é poder de Deus para salvar e para transformar. E embora a salvação seja eterna, ela não foi barata. Custou o sangue do Filho de Deus. E quem foi comprado por esse sangue? Vive para aquele que morreu e ressuscitou por ele. Vive crucificando a sua carne. Vive esperando a glória. Vive com os olhos postos no céu. Não te enganes. Não penses que pode ser salvo sem ser transformado. Não deixes que a graça seja usada como desculpa para o pecado. Não repitas a mentira dos que suavizam o Evangelho para agradar aos homens. Crê no verdadeiro Evangelho. Busca a santidade. Persevera na fé. Ama a palavra. Obedece a Cristo. Porque somente os que permanecem nele darão fruto. E somente os que dão fruto serão reconhecidos como seus. Hoje, que o Senhor te conceda a graça de olhares para ti com honestidade, a humildade para te arrependeres, e a força para caminhares em santidade todos os dias da tua vida. Não para conquistares o amor dele, mas porque já o recebeste. Não para comprares o céu, mas porque o desejas mais do que qualquer coisa neste mundo. Que vivas com temor reverente, com amor sincero, e com uma esperança viva. E que, quando chegar aquele glorioso dia, não ouças nunca te conheci, mas sim as doces palavras: Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que o Espírito Santo abra os teus olhos, desperte a tua alma, e fortaleça os teus passos, para que vivas não para este mundo, mas para a sua glória eterna. Se esta mensagem tocou tua alma, deixa teu testemunho nos comentários. Inscreve-te no canal e compartilha esta palavra com alguém que precise ouvi-la.
Porque a verdade continua sendo a verdade, ainda que poucos tenham coragem de proclamá-la. E a luz continua brilhando, ainda que o mundo insista em se apagar.